Gente, não é possível, eu não consigo comer isso tudo. Eu acabei de sair de um atendimento, eu falei, essa frase eu vou usar. Porque não é uma coisa incomum a pessoa ir no nutricionista e falar: "Ô namastê, ela fica me falando para comer a cada 3 horas e ainda tem que tomar um shake, e aí tem que comer a fruta. Chega no final do dia eu não consigo, é comida demais. Eu já assisti os seus vídeos e eu sei que eu tenho que comer com fome, mas quem é que tem fome a cada 3 horas?". Então, quem tem fome a cada 3 horas, do ponto de vista do Ayurveda, é uma parcela da população, mas isso não é uma regra geral nem certa para todo mundo. Uma das coisas que mais é complexo para o nosso mundo ocidental, isso acontece em todo atendimento, gente. Ontem de manhã eu estava atendendo umas pessoas também que a fala era a mesma: "Eu vou na nutricionista, eu vou na endócrina, aí eu vou no fisioterapeuta, aí eu vou no gastro, aí eu vou na dermato, aí eu volto na nutri". Aí ela me manda outros exames especiais e aí, o que que acontece? Parece que eu estou sempre enxugando um gelo. Parece que eu estou sempre correndo atrás de um prejuízo que o próprio ação, ela é iatrogênica. O próprio processo medicamentoso parece que, de alguma forma, não está permitindo o meu corpo se regenerar. E olha que eu estou fazendo isso tudo muito certo, essa pessoa que eu estava atendendo, gente, não duvidem, ela é bem pita. E o resultado não é o que eu esperava. E a questão é: por quê? E a resposta é bem simples, gente. Há 1 ano e meio, a nossa convidada especial de segunda-feira, a hemodiálise metabólica, ela vem aqui nos dizer mais uma segunda-feira, não vai ser, mas não vai ser toda segunda-feira você fala a mesma coisa. Fala, porque toda semana eu falo a mesma coisa para as pessoas e os resultados continuam sendo incríveis. Porque o nosso Ayurveda, ele vem de um lugar, primeiro ele dá resultado, depois a gente arranja explicação teórica para entender por que que aquilo funciona, e não pensar alguma coisa que vai funcionar e na prática reclamar porque não está funcionando. E qual é o ponto central? A gente, quando está tendo uma alimentação a cada 3 horas, a gente muitas vezes, do ponto de vista do Ayurveda, está seguindo um esquadro metabólico que não é o que o nosso corpo precisa. Esse final de semana a gente começou os Sabores do Ayurveda, e uma das coisas que a gente colocou ali, e eu falo isso meio que toda live quando a gente está falando de alimentação ayurvédica, que é: se você tem um metabolismo que o Ayurveda chama mais de Vata, e do ponto de vista ocidental a gente vai chamar isso mais de, vamos dizer assim, embriologicamente ectomórfico, ele vai, na média, se comportar muito bem comendo a cada 3 horas. Mas se ele for de uma outra, digamos, camada embriológica mesomórfica, ele na média vai precisar fazer, vamos botar por enquanto assim, algo em torno de 3 refeições no dia, e se ele tiver uma camada mais endomórfica, ou que o Ayurveda vai chamar de capa, ele vai precisar na média de 2 refeições por dia. Tem toda uma questão de qual horário isso é para que a gente tenha o resultado que a gente tem, mas em 1 semana, 2 semanas de acompanhamento terapêutico, a gente entrega um resultado que, sinceramente, você não vai ter em nenhum outro lugar. Por quê? Porque o nosso Ayurveda, ele não está aqui para defender que o Ayurveda clássico é assim, porque o Charak disse assado, porque meu mestre disse assim, porque meu professor disse assado. Não, gente, a gente está aqui porque funciona. Pura e simplesmente porque funciona. Porque funciona para todo mundo, porque não é igual para todo mundo que funciona. E ali, o lugar é, vamos voltar à nossa querida, né, Miss Hemodiálise Metabólica. Por que você chegou aos 40 anos de idade? O teu corpo não produz mais hormônio somatotrófico, ou que vocês chamam de GH, o suficiente para que ele faça a tal depuração dos seus metabólitos. Agora eu estou chamando os resíduos metabólicos de metabólitos, porque eu estou começando a estudar a metabolômica. Daqui a pouco vocês vão ver o Namastê falando palavrinhas novas, mas o ponto central é: o mundo ocidental cada vez mais consegue ter nome para descrever a seguinte ideia: o seu corpo, ele não filtra adequadamente o que ele produz de resíduo metabólico. E porque ele não filtra direito, ele começa a entrar num estado inflamatório.
Então tudo que a gente vem defendendo nos últimos vamos já, né, a gente está em 2026, vamos botar ali 2022, 2023 foi quando a gente começou a ter essa virada. Tudo que a gente está defendendo nos últimos 3, 4 anos, o mundo ocidental, felizmente, nos está arranjando palavras bioquímicas para ajudar a gente a comunicar você a seguinte ideia: você não melhora a tua condição, presta atenção, você não melhora a sua condição fazendo coisas saudáveis, se o seu corpo está suficientemente inflamado para que as coisas saudáveis piorem a carga inflamatória do teu sistema. Você vai falar: "Como não, Esther?" E esse que é o nosso grande ponto. Por que que a gente consegue tanto resultado? No ayurvedês existe um conceito que é chamado de arogya. Arogya a gente pode traduzir aquele estado entre o doente e o minimamente saudável. Esse meio é o não doente, arogya. E esse estado de não doença, ele tem uma alta carga inflamatória latente, que ainda não é doença do ponto de vista ocidental, mas do ponto de vista do que a gente vivencia, aquele: "Doutor, se meus exames estão normais, por que que eu me sinto tão mal?" A resposta é porque você está não doente. E o médico, ele só consegue enxergar você enquanto doente. Senão ele fala: "Não, teus exames estão normais". Mas você fala: "Doutor, por que que eu estou me sentindo tão mal?" Porque essa inflamação, ela é subdiagnóstica. Ela está dentro da tua célula e a medicina diagnóstica, ela não consegue ler a tua célula, ela consegue ler teu sangue. Então, existe um estado metabólico que é dentro da tua célula, que o Ayurveda descreve enquanto Arogya, ou pelo menos o Ayurveda do Namastê, vai lá, que esse estado, atenção, ele precisa ser depurado devagarzinho, que nem quando você está fazendo lá uma arqueologia e você está tirando aquilo dali com um pincel, porque o próprio ato de limpar pode destruir o que você não quer. Até babei, vocês viram? Este processo é o processo que faz com que a gente restaure o nosso sistema do não doente para o minimamente saudável. E aí depois do minimamente saudável para um razoavelmente saudável e do razoavelmente saudável para o gloriosamente saudável. Mas calma com calma que a gente não precisa chegar lá tão rápido não, vamos devagar com a dor que o santo é de barro. Então, o que que acontece? É nesse momento e é por isso que o nosso método funciona tanto. É nesse momento que a gente tem muita clareza clínica do que é um estado não doente e como que a gente tira você do não doente para o minimamente saudável, que a gente não aplica as coisas do minimamente saudável no não doente. Porque no não doente, essa carga de inflamação latente, ela vai, de alguma forma, parecer que você está piorando. Porque você está tirando mais bosta do que você está cagando para fora. Se você estiver jogando mais inflamação da célula para o teu sangue do que o teu sangue está conseguindo jogar para fora, e aí é a nossa principal expertise, você começa a se sentir mais mal, porque você foi para a academia fazer atividade física na segunda-feira. E aí você fala assim: "Eu vou para academia, mas eu me sinto cheia de dor, eu me sinto depois toda quebrada, todo mundo diz que eu vou me sentir melhor, mas eu tenho febre e tal, eu fico ali morrendo, parece que um caminhão passou em cima de mim". Por quê? Naquele momento, não é para você ir para academia. A academia, em algum grau, vai estar hiperinflamando uma inflamação que estava latente na tua conta corrente. Esses dias a gente está comprando a passagem para a Índia, aí eu estava antecipando umas parcelas do cartão de crédito para liberar o limite. Quando você está num lugar aonde você está fazendo isso sem um conhecimento adequado, por mais que você tivesse a capacidade de pagar todas aquelas parcelas do cartão de crédito, porque estava dentro do teu orçamento mensal, se você antecipar elas rápido demais, você quebra naquele mês. Se você fizer um nível de atividade física normal, de uma pessoa minimamente saudável, num estado aonde você está, de fato, não doente, aquilo não vai dar certo. E é por isso que eu digo para vocês que a gente tem 15 anos de pesquisa criando um método seguro para ajudar vocês a saírem do não doente para o minimamente saudável. É claro que existe o método também para trazer do doente para o não doente, mas só o fato de você ter esse conceito e entender o que eu chamo assim de
caminhada do vovô no hospital, né, de andador. Não sei se vocês já tiveram essa vivência. Eu, quando me machuquei, há quantos anos atrás? 17 anos atrás, já faz isso tudo? Nossa, eu fiquei hospitalizado, né, uns 13 dias. E ali eu tive uma vivência de hospital, de comer comida de hospital, de várias coisas interessantes. Mas uma das coisas é essa necessidade do corpo começar a se mexer para ele poder fazer uma depuração dos resíduos metabólicos. É claro que ali eu estava tomando antibiótico, o negócio estava um caos, assim, mas não era uma situação muito normal. Mas se você exagerou no final de semana e você hoje quer ir, digamos assim, para a academia, talvez aquilo dali vai te fazer mal. Porque não é fazendo coisas que, quando você está minimamente saudável, funcionam, que se você replicar elas, que é o que toda a nossa, digamos, medicina ocidental vai falar, ela vai funcionar para você quando você está não doente. Ok? Então, alimentação a cada 3 horas, gente, na média, para uma pessoa de 30, 40 anos de idade, na média, não vai ser realidade, vai ser para 20 a 30% da população mais de 40 anos de idade. E olhe lá, tomar café da manhã não é uma coisa que vai, na média, ajudar você se você já passou dos 40 anos de idade. Não estou dizendo que isso é proibido para todo mundo, mas isso, na média, também não é verdade. Ontem a gente começou os Sabores do Ayurveda, né? E um dos tópicos que a gente falou foi sobre esse padrão brasileiro, né? Eu fiz uma live ontem também, falando um pouco disso. Então, se vocês estão aí no clima do segundou, ó namastê, hashtag segundou, e vocês estão procurando, de fato, sair desse lugar outonal, que já está chegando no inverno, que tá, aquele frio está apertando, aqui em Tibau do Sul, o clima continua lindo, certo? De vez em quando chove. Mas, se você está aí em São Paulo, se você está aí no sul do Brasil, esse momento é um momento bastante desafiador metabolicamente, porque o Ayurveda chama de Vata. Então, nessa época, a gente tem os Sabores do Ayurveda, que começou esse sábado, às 2 da tarde, ainda tem mais 7 sábados. Vocês podem acessar vendo o link aí na descrição. Vou botar aqui no chat também para facilitar. saudeayurveda.com.br/sabores Ayurveda, ok? Então venham participar dos Sabores da Ayurveda. É claro, esse o Segundou é sempre um oferecimento do nosso Prósperos, o nosso programa de mudança de hábito de uma maneira segura, efetiva e esclarecida. Vocês também podem ver o acesso do Prósperos aí na descrição, que é vocês acessando esse vídeo do 0 a 108, quanto que anda a tua vitalidade, você dá uma olhada a ele, e isso começa a nossa jornada de autoconsciência. A partir disso, você manda o formulário para mim por e-mail que está lá, que é o e-mail aqui do canal, Thiago, com 2 Gs, namastê@gmail.com. E aí a gente passa para a parte da anamnese. E é claro, se você já é membro do nosso canal, paga o cookie de R$ 8 por mês, aceite esse cookie. E você já tem acesso a muitos dos nossos vídeos, você já tem aí um monte de clipe que a gente coloca extra e um monte de material que fica seleto para você se aprofundar enquanto um membro Somos Semente. E se você é Essência Superior, aí tem uns vídeos bem diferenciados, uma vez por semana. Eu estou trazendo um vídeo de 20 minutos, onde vocês conseguem ter, como se vocês estivessem tendo uma consultazinha, ok? Se vocês quiserem ter uma consultazinha toda semana com algum tópico assim já muito de uma qualidade muito mais pragmática para o seu cuidado pessoal, aí uma vez por semana tem um vídeo de 20 minutos disso. A nossa live, que era de quinta-feira às 16 horas, 18 horas, eu mudei um pouco o sistema, então tem um vídeo de 20 minutos aberto, que é o que as pessoas assistem. Tem outro vídeo de 20 minutos para os membros que pagam R$ 8 por mês, e tem vídeos, digamos assim, terapêuticos de fato, trazendo uma informação mais robusta por R$ 160 por mês, ok? Então convido vocês a participarem de Sabores do Ayurveda, virem ser prósperos e também se tornarem membros do canal, porque isso já melhora a nossa qualidade de vida hoje. Muito bem, minha esposa está chegando, vamos dar uma atenção a ela. Vamos ao mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Damvantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokyanataya Sarveshwaraya Om Shri Mahavishnave Namah. Om. Muito bem. Namastê. Eu aguardo o contato de vocês aí para os Sabores do Ayurveda, para o Prósperos e também
tendo direito aos nossos vídeos exclusivos. Vocês podem perguntar e eu respondo especialmente para vocês. Namastê, boa semana.